Elas foram pioneiras nas artes cênicas e fizeram história por décadas, abrindo espaço para muitas gerações de atores que vieram depois. O programa de hoje é dedicado a duas mulheres muito importantes para a dramaturgia brasileira, as atrizes Ruth de Souza e Eva Tudor. Para começar, uma entrevista com Ruth feita pelo jornalista Araquém Távora para o programa Os Mágicos, que foi ao ar nos anos 70 pela TV Educativa do Rio. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Há 32 anos, esta mulher exerce com admirável obstinação, através do teatro, do cinema e da televisão, a magia de se transformar em diferentes personagens. Por isso, hoje, o rosto de Ruth de Souza é familiar aos mais diversos públicos. Em inúmeros álbuns de fotografias, ela guarda a lembrança das muitas vidas que já viveu. Multiplicando-se nos palcos e nos estúdios, se a atriz Ruth de Souza é familiar a milhares de brasileiros, são poucos, contudo, aqueles que conhecem a mulher Ruth de Souza. Uma mulher que, ao contrário da maioria de seus personagens sofridos, dramáticos, é extremamente alegre e jamais se deixa abater. Filha de uma família de origem humilde, Ruth, o que a conduziu ao teatro? Olha, eu acho que a gente é conduzida a ser ator ou atriz, desde que nasce. Acho que não importa muito a família, não, sabe? Humilde a família ou não, a gente já nasce com a vontade de fazer a coisa. A minha família, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro. E meu pai tinha um pequeno sítiozinho, uma fazendola no interior de Minas. Eu fui para lá muito pequenininha, com meses para lá. E ali cresci, voltei para o Rio de Janeiro quando tinha 8 anos de idade. Mas eu acho que talvez a minha fantasia, eu sempre fui muito fantasiosa, até hoje eu acho que sou. Eu lembro que eu gostava de juntar vagalume, que minha mãe contava que no Rio de Janeiro era tudo iluminado, e tinha luz elétrica e coisa assim. E eu juntava vagalume para soltar no escuro e eles ficarem se espalhando assim, e eu fingi que estava vendo uma cidade. Isso já é uma fantasia que eu acho que eu já estava querendo formar talvez alguma coisa. Não sei se eu lembro com muita ternura e acho até bastante poética essa imagem, eu acho. E as coisas que vivi no interior, as minhas brincadeiras, gostava de ver pôr de sol, ficava melancólica, ficava triste. Hoje que eu analiso essas reações que eu tinha, eu acho que já era bem fantasiosa. E era talvez vindo daí, quando descobri que podia ser atriz, talvez. Ninguém me mandou fazer, meus pais nada tinham, meu pai era um lavrador. Quando ele morreu, minha mãe vendeu lá a fazendola, veio para o Rio de Janeiro, fomos para o colégio interno, eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos, Maria e Antônio. E ela, o trabalho dela para nos sustentar era lavando roupa, ela era lavadeira. Mas eu acho que ela foi assim, uma mulher muito inteligente, porque ela sempre cultivou, me levava a teatro, conseguia entradas para concertos. Então, desde menina, eu ia muito ao Instituto Nacional de Música ver os concertos ali. Eu me lembro uma vez, eu assisti uma ópera, fiquei muito espantada, que tinha uma mulher muito bonita e muito grande, muito loura, que cantava uma ópera que eu não lembro qual, e que ela estava tão alegre e feliz cantando, e de repente ela saiu do palco tão séria, meio zangada, e eu assistia atrás, perto do homem que puxava a cortina, assistindo essa ópera, que eu nem lembro, ela era muito menina. E eu fiquei impressionada porque a mulher estava alegre e de repente ficou muito séria. Depois eu entendi, quando a gente sai do palco, ainda tão preocupada. Isso é uma coisa que aconteceu e que
talvez tenha marcado também a fantasia, a magia do teatro, as cortinas, aqueles cenários que subiam e desciam, aquela gente estranha. Para mim era um mundo fantástico. Isso talvez tenha também influenciado muito na minha formação de atriz. E depois, mais tarde, com 17 anos, eu li numa revista que Abdias do Nascimento estava reunindo um grupo de negros para fazer teatro. O pouco de teatro que eu tinha visto, eu nunca tinha vivido a vida de teatro, a não ser assistindo com grande entusiasmo. E fui falar com ele que gostaria de participar. E ali entrei de corpo e alma, né? Ficamos fazendo o Teatro Mental do Negro, eu fiz durante 5 anos. E muitas ideias dei. Nós não tínhamos dinheiro para pagar direitos autorais e nós queríamos montar uma peça de Eugênio O'Neill, Imperador Jones. Então, aquela coisa de bem menina e bem entusiasmada. Por que não escreve ao autor e pergunta se ele pode fazer sem pagar coisa nenhuma? Escreveram a Eugênio O'Neill e ele mandou que nós podíamos montar todas as peças dele sem pagar direitos autorais. Foi uma ideia minha. Depois, nós não tínhamos teatro, já estávamos com a peça pronta, não tínhamos teatro para fazer um espetáculo só, numa segunda-feira. Então, pedimos ao prefeito da época e ele nos cedeu o Teatro Municipal. Tínhamos que começar no Teatro Municipal, que até então era nunca grupos amadores, um grupo de negros sem experiência nenhuma, pretendendo o municipal, era uma pretensão muito grande, porque eles só tinham grandes companhias europeias e grandes óperas que eles cediam o teatro. Mas o prefeito cedeu no dia 8 de maio. Esse dia 8 de maio é histórico porque terminou a Guerra Mundial. Então tinha carnaval na Avenida Rio Branco e nós fazíamos no palco do Municipal o Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. De 1945 aos dias de hoje, quais foram as modificações que ocorreram em termos de oportunidade para o ator negro no Brasil? Olha, eu acho que com a fundação do Teatro Experimental do Negro, houve uma consciência de jovens negros que gostariam de fazer teatro, que também tiveram os mesmos sonhos que eu, que não tinham coragem, e ao mesmo tempo, de produtores que até então, quando montavam uma peça que havia um personagem negro, eles pintavam de preto, um ator branco pintado de preto, que é uma coisa errada totalmente, porque dentro do Brasil, com tanta gente com um potencial artístico enorme, pintar um ator branco de preto simplesmente para fazer um personagem negro, acabou. Não havia mais razão. Então, nesses atores todos, toda essa gente, eram 300 pessoas que privavam conosco no Teatro Negro, uns queriam aprender a ler, que muitos não sabiam, outros queriam estudar, abriu realmente, o Teatro Experimental Negro abriu uma porta, porque nessa época que eu lembro, Otelo era o único ator profissional que existia. E com o Teatro Negro, havia o grupo dos comediantes que, montando Terra de Sem Fim, de Jorge Amado, adaptação do romance de Jorge Amado, convidou o Teatro Negro para participar do espetáculo, que foi maravilhoso. Esse espetáculo tinha um mundo de atores que depois, mais tarde, se ligaram, com Cacilda Becker, Maria Della Costa, Sandro, Jalel Filho, Zembinski, toda essa gente estava num elenco só. E junto com o Teatro do Negro, que era o Abdias Nascimento, Aguinaldo Camargo, eu, Haroldo Costa, e um mundo de gente, que muitos depois foram para a Brasiliana, do Teatro do Negro, nasceu a Brasiliana, que até hoje leva músicas e danças brasileiras para a Europa, com o Miestas Canazzi. Nasceu o grupo do Solano Trindade, que foi um outro grupo do teatro folclórico, e que também fazendo as danças, e aí começaram o interesse, e dali partiu o Solano pesquisando
os maracatus, os frevos, os lundus, os candomblés, enfim, mostrados no palco que até então não haviam sido mostrados. Do Teatro Experimental do Negro saíram Léa Garcia, Zene Pereira, Haroldo Costa. E talvez, através do nosso trabalho, os outros tivessem uma coragem, e vendo mais oportunidade de mostrar seu trabalho. Pelo nosso exemplo, talvez, não sei. Agora, a pena é que ainda nós temos a dificuldade de bons e grandes papéis, porque sempre os papéis são estereotipados. É a empregada, é a escrava, é a babagorda, um pouco de imitação lá, e de vento levou. Com cerca de 40 filmes, inúmeras novelas de televisão e peças de teatro, quais os papéis que, para você, melhor marcaram a sua carreira? Olha, eu acho que Sim, a Moça é o meu cartão de visitas. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz em cinema. Depois tem o Fronteiras do Inferno, que também me deu um prêmio. Terra Sempre Terra, outro prêmio. Ângela. Eu estou citando os filmes com os papéis fui premiada. Ângela, que também fui premiada pelas críticas. Depois veio... nem lembro, meu Deus, tantos. Bom, agora, de trabalho, são tantos os trabalhos, tantas coisas foram feitas desses filmes todos. Eu gosto muito de trabalhar. Então, eu sempre me apaixono pelos meus personagens. Então, eu não posso realmente dizer qual o melhor. Eu citei esses porque esses deram prêmios, que foi uma volta a uma confirmação de que o trabalho era muito bom. Mas todos os meus trabalhos eu acho importante. O Assalto ao Trem Pagador, um filme muito importante, e fiquei muito contente de ter participado. Meu trabalho não é assim um grande trabalho, não um grande trabalho, é um bom trabalho, mas não foi tão marcante. Mas o filme, sim. Então, é importante participar de uma realização importante, como foi. Como você se define, Ruth? Conformada ou inconformada? Olha, acho que nenhum ator é conformado. Todo ele está sempre querendo realizar mais. Eu faço uma imagem assim, nós sonhamos demais, então temos uma bolsinha de sonhos. Então, vamos botando todos os sonhos dentro daquela bolsinha. E conforme, com a oportunidade que dão, a gente solta um dos sonhinhos para fora. Eu tenho uma bolsa enorme, porque eu sempre tive limitações pelo fato de ser negra. Então, com o fato de ser uma atriz negra, sempre assim, eu queria tanto que você trabalhasse nesse filme, mas não tem papel para você. Eu sempre ouvi isso, desde que comecei minha carreira. Eu tenho essa novela assim, queria muito que você trabalhasse nessa novela, mas não tem papel para você. No teatro é a mesma coisa. Porque ficou marcado que a atriz negra tem que fazer esse tipo de papel. Então, a minha luta é para quebrar esse tabu, e não está sendo fácil. Esses 32 anos eu tenho lutado para isso. Isso me faz lembrar minha mãe, que sempre ela dizia assim, eu queria fazer as coisas, ela dizia, a gente tem que se conformar, eu não sei o que você quer, você está sempre querendo muito. E eu disse, não podemos ficar parados. Ninguém pode ficar parado, em profissão nenhuma. Eu acho que a gente tem que lutar com muita força para realizar suas coisas. Porque a gente tem muita coisa boa para dizer e muita coisa para fazer. E às vezes não deixam. E às vezes a pessoa não entende você. Às vezes nem sabem que você é capaz de fazer. Então, que assim, puxa, você fez aquele papel, mas que coisa maravilhosa. Assim, não é maravilhosa, eu sou assim, você que não me conhece. Então, aí entra a limitação dos meus papéis, dos meus trabalhos e da minha coisa. Eu lembro sempre minha mãe, que eu sempre dizia para ela, não podemos fazer, nós somos muito pobres, eu quero estudar, então eu vou trabalhar de dia, eu vou estudar de noite. E ela sempre tinha muito orgulho de mim. Hoje eu vejo como ela era bem orgulhosa, porque talvez essa coisa ela me provocasse. Você não pode fazer isso, mas eu faço sim, eu vou fazer. Então eu estudei sozinha, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Quando fomos realizar o Teatro Negro, aí se você veja o que faço, era numa época que
o preconceito contra o ator era muito pior. Então eu lutei contra o preconceito do ator, da atriz, que a atriz não é uma mulher séria, aquela coisa. E lutei contra o preconceito de cor, porque dizendo, eu não tenho preconceito de cor. Eu tinha uma babá que me alimentou no leite materno que minha mãe não tinha, minha babá gorda e luzidia me deu seu leite. Então, isso não é prova de não preconceito. Então, não tem nada a ver com a história. Eu tenho que fazer, eu sou uma mulher negra, não sou bonita, então a beleza também influi. Então, realmente eu lutei contra muita coisa. Mas ainda continuo lutando e tenho um orgulho enorme de ter lutado. E se me der a oportunidade, continuo ainda. No próximo bloco, o sorriso luminoso e o sotaque marcante de Eva Tudor. Até já! Eva Tudor criou um estilo próprio de atuar, baseado no seu carisma, inteligência cênica e um tempo raro para a comédia. Tinha sempre a plateia nas suas mãos, com uma leveza e agilidade cativantes. Para homenageá-la, vamos rever uma entrevista concedida ao cartunista Ziraldo na década de 80. Aqui, se existe memória, a fita roda. A sua história, a presença de Eva Tudor na vida do brasileiro nesse século é uma coisa tão poderosa. Imagina, você estreou a sua companhia em 1940. Quer dizer, a sua companhia estreia. Chama a companhia Eva Tudor. Exatamente. Quer dizer, você... Passou a ser mais tarde Eva e seus artistas. Uhum. Pois é, mas você estreou uma menina, a companhia. Menina mesmo. Eu estreiei em teatro com 14 anos. Trabalhei algum tempo em gênero musical e logo depois com a minha própria companhia. Pois é. E um primeiro marido que eu tive também durante muitos anos e muito bem casada e que faleceu. E só depois de 2 anos e meio depois de viúva, eu casei com Paulo. Pois é, mas esse primeiro, ele é um casamento fantástico, porque eu sei muita coisa da tua vida. Ele era bem mais velho que você, né? 22 anos. Era um garoto, né? Era um garoto. anos. Ele tinha 30 e poucos anos. Mas... 30 E você tinha 14. Exato, 14. Então, eu estava até comentando com você o seguinte, tem uma coisa engraçada para a minha geração. Eu sou geração que já deu cacho, quer dizer, Bananeira que já deu cacho. Né? Se o senhor deu cacho, imagina o meu, onde está despencando. Já apodreceu e caiu. Não, imagina. Já não devia existir. Com essa energia. É uma peça de museu. Com essa energia, Eva. Mas que, eu queria dizer o seguinte, que eu acho fantástico, quer dizer, os brasileiros de 50 anos, eles têm é uma coisa meio mágica, tem certas presenças que atravessaram a vida da gente, atravessaram completamente a vida da gente. Então, atravessaram os 50 últimos anos do Brasil, por aí quase, pelo menos 5 ou 6 presenças absolutamente marcantes. Por exemplo, você, desde que eu me entendo por gente, eu me lembro, meu pai vinha de Caratinga, porque ele lia no Jornal Diário de Notícias, estreou Eva Tudor. Ele arrumava um jeito de vir ao Rio assistir a sua primeira semana aqui no Teatro Serrador. Eva Tudor, eu era petitinho, tinha Eva Tudor. Tinha Grêmio Otelo, tinha Celina Araújo, Silvio Caldas e Nelson Gonçalves. Vocês, né, é uma coisa... Né, uma coisa e eu tive viva. A minha companhia no Teatro Serrador durante 22 anos consecutivos. Daí a longevidade, daí essa rotina das pessoas de fora virem ver, porque sabiam que naquele teatro, naquela época do ano, trabalhava Eva Tudor invariavelmente. Como é que era essa coisa na época de constituir companhia? Como é que era a organização do teatro nesse tempo? Bom, era em caráter permanente. Nós trabalhávamos de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Os artistas eram permanentes, não se trocava um elenco para cada peça. Arranjava-se as peças de acordo com o elenco. Todo mundo tinha a sua participação, e quando não tinha, era pago para ficar parado. Por que essa coisa... Por que era assim? Mudou. Por que você acha? Mudou porque tudo mudou na vida, tudo muda, tudo moderniza, tudo se simplifica e tudo barateia. Embora custe mais, mas a gente procura baratear. Antigamente a gente não tinha nenhum problema de ter 10, 15 atores contratados. Podia-se pagar. Hoje em dia você tem 4 e você diz assim, a folha já está grande. Essa Cinelândia era uma festa, né? Era. Era uma festa. Era familiar, era bom. As mocinhas de tarde iam, tomavam chá na Brasileira, com serviço de chá de prata, com colheres de prata. Hoje em dia você bota de latão e some. É isso mesmo.
Aqui na Brasileira, do Hotel Serrador ali, né? É, o Embaixo Hotel do Serrador, havia o Night and Day, que Exato. já não estava muito bem, Tinha o independente Senado, do... tinha os senadores todos por aqui, depois a como Americana sempre, também, tinha era outra coisa, né? Uhum. Era bonito. Era mais bonita, a vida muito... era mais fácil, mais suave. Não sou saudosista, não. Eu acho que a gente deve evoluir, eu gosto de evoluir, gosto de me modernizar, e tanto na vida particular como na vida artística, é muito importante a gente evoluir, adquirir um modo e um processo mais moderno. E para isso a gente se cerca de pessoas modernas, jovens, que imprimem na gente o ritmo novo, o humor novo, a graça nova, o espetáculo de um enfoque diferente que era antigamente. Porque tudo muda. Agora, você tem vivido mais que todos os seus contemporâneos, porque essa coisa do trabalho, quer dizer, você imagina, as companhias da sua época, essa coisa do trabalho que eu estou falando, quer dizer, você continua luminosa, trabalhando, fazendo as coisas, criando, rindo esse riso aí. E olha quais eram as companhias do seu tempo. Você estava até contando que era a companhia do Dulcina, Jaime Costa, Alda Garrido, Procopio Ferreira, com Bibi, e às vezes com Bibi, às vezes não. E quem mais, meu Deus? E eu. E suas companhias. Depois, mais tarde, alguns anos você vê mais que essas tarde. companhias, essa coisa é de pré-história, assim, e a senhora estava lá, mas só que tem esse detalhe fantástico, você era pititinha. Pititinha não, mas era novinha. O tempo que passou pela sua carreira, o tempo de hábito, o tempo de costumes, o tempo... Quer dizer, olha quantos elencos a vida já proporcionou a você, né? Bom, Não é elenco, não fala de elencos de eu tenho a impressão que eu trabalhei com existenciais. quase todos os primeiros atores e atrizes do Brasil. Foram quase todos meus contratados, pelo menos muita convivência com eles. Pois é, mas eu estou falando, aí não é um negócio do elenco de teatro, falando metáfora, figura. Os elencos, quer dizer, de vez em quando, assim, na moda, tá assim. A moda agora é, vamos dizer, Lamartine Babo, Noel Rosa, aí são os bares, então daqui a pouco já não é mais, é Chico Buarque, Caetano, Gil, daqui a pouco não é mais, já é Cazuza, quer dizer, cada hora o mundo, o país está com um grupo de intelectuais, um grupo de cantores, um grupo de atores, um grupo de jogadores de futebol, e a Eva toda. E a Eva toda. Como é que é atravessar esse... Isto eu não sei a que atribuir, realmente é sorte, ou então porque eu soube, vamos dizer eu não, mas quem lidou comigo nesse caso, primeiro o Iglesias, e depois Paulo continuou tudo aquilo que o Iglesias fez, talvez melhor, porque ele cuidou de uma passagem minha de idade, da menina moça, para a velha. Ele não deixou eu ser a dama galã, a dama que se sente apaixonada ou que desperta paixões. Eu transpus esta idade sem dificuldade. E ele cuidou da minha carreira. Ele, Paulo Nolding. Ele cuidou desta passagem, da minha carreira. Então, isto deu uma segurança, uma estabilidade e de um não abalo. Eu não transigi, eu não tropecei na carreira, foi uma continuidade permanente. Quer dizer, eu não declinei, eu não passei uma fase crítica, eu soube atravessar. Você não teve negócio não, altos e baixos, e voltei. Eva told Rides Again. Não teve. Rides Again, não. Exatamente. Não, graças a Deus. Rides foi sempre. Forever. Sempre, always, forever. Always, então, continuei toda a vida, e atravessando a idade, e sem fazer disso problema. Eu faço com a maior... Há 10, há 15 anos atrás, ou mais, há 18 anos atrás, eu já fiz uma velha de 65 anos e outra de 72 na peça do Duvaldo Viana Filho, que foi em família. E depois o Boca do Lixo do Jorge Andrade. Quer dizer, você vê, há 20 anos atrás fazer isso? Há 20 anos atrás eu fazia uma mulher de 72 anos. Como é que foi a sua passagem de teatro para televisão? Foi uma coisa simultânea ou você largou uma coisa pela outra? Há tempos atrás, há muitos anos atrás, eu fiz um programa chamado Aventuras de Eva, que durou 3 anos e que foi realmente um grande sucesso. E nunca tinha feito novela. Depois passaram-se os anos, eu não fui chamada para trabalhar em novela, até que a Globo lembrou de me chamar para a Locomotiva. Aí eu fui e fiz um sucesso muito grande. Muito grande. E daí por diante a Globo sempre
Amabilíssima, eu não estou dizendo isso para puxar saco, porque não preciso da Globo para nada. Porque antes da Globo eu já tinha muito nome. Agora, que a Globo ajuda, ajuda. Ajuda a pessoa a satisfazer uma vaidade, ajuda a popularizar, ajuda a divulgar, ajuda a ser conhecida por povo, por pessoas que não têm poder aquisitivo e que não podem ir ao teatro. Então, televisão é uma coisa muito importante na vida de um artista. Né? E é muito gratificante. Eu amo fazer televisão. Você gosta? Você gosta de ser reconhecida na rua? Gosta de pessoas te Adoro. Você Às gosta de vezes dar autógrafo? gosto. Você gosta Claro, disso? é a única compensação. Não tem nada de botar óculos escuros e amarrar para ir no supermercado de jeito nenhum. ser reconhecida. De jeito nenhum. Adoro, gosto. Amo. É o que nos compensa. Ator é o cara que passa a vida inteira fazendo tudo para ser reconhecido e quando é reconhecido bota óculos escuros Bota para não ser, ai, me chateiam. E vai mentir, gênero, não há esse artista que faça isso. Que não gosta. Se faz, mente. Não é verdadeiro. Gosta mesmo. Claro. Quem é que não gosta? O Joey que disse que foi passar um mês nos Estados Unidos, aí andou 3 dias, ninguém cumprimentou na rua, ninguém pediu autógrafo, não Quis aguento. voltar? Vou Não voltar. aguento, vou voltar. Vamos voltar. Né? Eu chego na banca, o cara não sabe. Você sabe que eu fui em Nova York, eu fui a um lugar, negócio de marinheiro, negócio de marinheiro, um centro qualquer de marinheiro, um clube qualquer de marinheiros. E encontrei um conjunto tocando. Não era que eram brasileiros e me reconheceram, eram de Minas. Aí você ficou na maior alegria. Eu estava com os primos meus que vivem lá, que nem falam português nem nada, e disseram, mas não é possível você ser reconhecida aqui. Famoso até aqui, não. Devia ser de governador Valadares, no mínimo. Um conjunto tocando num clube de marinheiros. Pois é, eu acho que o privilégio é esse, eu ser o primeiro a falar com você e conversar essa conversa franca depois que você recomeça a sua vida com essa energia, com essa coragem toda. Ride again. E aí, isso me agrada. E o apelo não tenha vindo antes, mas ser o primeiro a conversar com você depois que o Paulo foi, isso é uma coisa importante para esse trabalho que eu faço aqui. E eu quero que você tenha muito êxito com a Supermãe. Muito obrigada. Por coincidência, entendeu? Fique 36 anos em cartaz. Nossa Senhora, não como a ratoeira. Nem de pauzinho na mão. Tá bom. Então, até lá, se Deus quiser, e muito obrigada a vocês, Iraldo, e ao público que nos assiste. O Recordar a TV fica por aqui. Até semana que vem.